São Paulo tem grandes eventos, a Parada Gay reúne 3 milhões, a própria virada cultural já está no 8º ano, né? E sempre os balanços vão sempre dados milionários, né? 2, 3, 4 milhões de pessoas. Esse ano pode ter havido algum fator específico para dar esse alarde pelo menos maior do que costumava ser em outros eventos milionários também que São Paulo tem feito? Eu acho primeiro que a maneira difusa como se dá a virada. Quer dizer, você tem, por exemplo, na Parada Gay, ela é na Avenida Paulista e adjacências, né? Um evento que reúna, por exemplo, 1 milhão de manifestantes em algum lugar, por exemplo, é naquele lugar, naquele espaço. Então dá para pensar, dá para você montar uma estratégia e táticas paralelas para atuar naquela situação. Isso envolveu a cidade inteira, né? Quer dizer, tudo bem, esse ano você não tinha periferia envolvida, a ideia era atrair a periferia para os locais, mas ainda assim eram muitos pontos e as pessoas migravam de um para o outro. A tese, eu acho que o prefeito Haddad tem razão, ele é infeliz na maneira como expôs a questão. É, de fato, um fator atrativo, não é? Quer dizer, aí é uma lei de mercado. Onde é que está o mercado? O mercado está concentrado naquele momento, ali. Então, os protagonistas do mercado, e vamos considerar, por exemplo, que o mercado do crime existe, né? Ele é efetivo, eles se movimentaram ali, enfim, essas coisas assim. E da exceção também. Por exemplo, havia vinho químico sendo vendido sem nenhum tipo de controle. As pessoas usavam o que hoje é considerado uma droga leve, maconha, por exemplo, também sem nenhum tipo de restrição. Em vários lugares, repórteres nossos aqui do Grupo Estado viram pessoas consumindo crack, aí já com um pouco mais de discrição, mas não tanto, envolvidos no processo. Os arrastões, evidente que podem até surgir na hora, mas aconteceram. A maneira de você conter, seria não simples, mas seria a maneira de fazer isso, é por meio da presença da autoridade. Não precisa ser necessariamente uma presença, como você vê, por exemplo, nos aeroportos europeus, em que o tempo todo você tem ali um sujeito com um colete à prova de balas, de cerâmica, ele todo coberto de negro, com aquela capuz de esqui, cheio de armamento de última geração, prevendo um ataque terrorista. Não é nada disso. Mas bastava ter mais viaturas da polícia distribuídos, ambulâncias, carros de bombeiro, outros veículos públicos, presença, como se fosse um pequeno posto. Isso já seria um fator de inibição, em alguns locais particularmente. Melhor iluminação, não é? Esse fator atrativo, é claro que ele precisa de um cenário favorável. Esse cenário é o que aconteceu ontem. Digamos que a gente tinha ali aquilo que os meteorologistas chamam de tempestade perfeita. A temperatura, a direção do vento, a umidade relativa do ar e o desastre. Se falou bastante sobre a falta de interação entre prefeitura e governo do estado, polícia militar. A própria prefeitura, existe uma certa crise aí da operação delegada, né? Os policiais estão falando que o prefeito está esvaziando, então isso poderia ter provocado uma certa leniência da polícia militar. Você acha que pode ter acontecido alguma coisa? Não, eu acho que eu insisto nessa tese da dificuldade de planejamento, né? Do planejamento precário. E do tamanho do aparato. Eu acho que ele poderia ser, veja, ele foi um recorde, poderia ser maior, deveria ser maior. Foi um fato excepcional. Veja, durante a madrugada, eu moro fora de São Paulo, cruzei na estrada, na madrugada de sábado para domingo, com um movimento incomum. Ou seja, o único fator de atração para aquela frota que estava vindo para São Paulo era a virada cultural. Ou seja, veja, nós mesmos registramos a presença de muitos estrangeiros que vieram para a virada, vieram conhecer países vizinhos, mas vieram para isso, vieram fazer turismo aqui. Então eu acho que poderia ser maior. A interação, vamos imaginar, vamos dar um crédito de que de fato houve. Agora, o fato de não ter funcionado e a reação, por exemplo, do governador Alckmin é que me preocupa. Ele fez um exercício de negação da realidade. Como se a violência fosse um fator comum, que é assim mesmo, as coisas são assim, podem ser que é preciso fazer uma análise e aí, com base nesses dados, tentar fazer uma administração melhor. Eu acho que todas as vezes que o governo do Estado entra numa crise na área de segurança pública,
A mim parece uma coisa assim, que o excelente gestor que é o governador Alckmin, de fato eu o considero um ótimo gestor, ele não é tão bem sucedido quando entra na área da segurança pública. Às vezes eu tenho a sensação de que a falta de familiaridade se estende até um pouco mais, é quase que falta de autoridade nesse setor.